Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro O Sentido da Vida, de Watchman Nee. Eu peço àqueles que ainda não assistiram os vídeos anteriores a esse, que fala sobre a introdução e o capítulo 1, que assistam, tá? Porque a partir daqui a gente vai partir do pressuposto que você já assistiu os vídeos anteriores. E nesse vídeo nós vamos falar da Palavra de Deus, que é o que trata no capítulo 2. E para isso a gente tem que sair do pressuposto que Deus existe, que foi falado no vídeo anterior, no capítulo anterior, tá? Os irmãos vão deixar na descrição do vídeo o link dos capítulos, dos vídeos. Então vamos lá. Vamos então fazer algumas suposições para falar da Palavra de Deus. Primeira suposição é que Deus existe. Amém. Então nós já sabemos disso, que Deus existe. Então ele tem que, se Deus existe, ele tem que se revelar para o homem. E como é que ele vai se revelar para o homem, né? Deus ele não pode se revelar para o homem de forma que o homem não entenda. Então quais são as formas de comunicação que o homem entende? É a fala e a escrita, certo? Aqui nós vamos falar da escrita. Por hora a gente vai deixar a fala de lado. Então se Deus se comunica de forma escrita com o homem, nós temos que levar em consideração as seguintes qualificações. Que lógico, que como vai ser escrito, então tem que ser através de um livro. E esse livro, ele tem que ser escrito por Deus e tem que mencionar Deus. Ele deve dizer que seu autor é Deus. Ele deve ter um padrão moral elevado, do que comumente é conhecido nos outros livros. Ele deve falar do passado e do futuro, afinal é Deus que está escrevendo. Então Deus é o único que sabe o que foi passado e sabe do que vai acontecer no futuro. E finalmente este livro deve ser acessível e de fácil aquisição, porque Deus não iria fazer um livro que não fosse acessível a todos, né? Ou então só uma minoria tem acesso. Então a palavra de Deus, através da escrita, para o homem tem que ter essas qualificações. Então eu peço para que você faça uma lista, né, com os livros que você... os melhores livros do mundo, né, e os livros que você conhece, que não são tão conhecidos também, né? Então nessa lista você vai riscar aqueles que não têm essa qualificação. Quando você fizer isso, não importa o quão grande seja a sua lista, sempre vai sobrar só um livro. E esse livro é a Bíblia. A Bíblia é o único livro que toma todas essas qualificações e que menciona todas essas qualificações. Um livro que pode ficar no final da sua lista a ser riscado pode ser o Alcorão, né? O Alcorão dos muçulmanos. Por quê? Porque ele nos diz que vem de Deus, né? Então ele cumpre a primeira exigência. Porém, ele não cumpre a segunda exigência, que é com relação ao padrão moral. O padrão moral do Alcorão é baixo. Por quê? Porque lá no Alcorão o céu é descrito como cheio de concupiscências e carne. E Deus não iria escrever tal licenciosidade e imoralidade no seu próprio livro. Então vamos falar então da Bíblia. A Bíblia ele é o único livro então que cumpre todas essas exigências, amém? Então no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em cada um deles, a frase "assim diz o Senhor" foi falada mais de 1000 vezes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então será que existe outro livro que afirma que Deus é o autor tantas vezes? Não, nenhum livro afirma que Deus é o autor tantas vezes. Esse livro é somente a Bíblia. Então a Bíblia ele é um livro completo. Agora eu vou falar algumas características da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e é dividida em Antigo e Novo Testamento. Foi escrita por não menos de 30 pessoas. O período, desde quando foi escrito o primeiro livro, Gênesis e Apocalipse, foram 1600 anos. Os locais onde cada livro foi escrito foram locais diferentes, os locais mais diversos. Além disso, os próprios escritores diferem na sua formação. Alguns eram escribas, outros eram pescadores, outros eram pastores de ovelha
e até mesmo príncipes escreveram a Bíblia. Além de tudo isso, os escritores tinham formação, falavam línguas diferentes, ambientes diferentes e também foram em épocas diferentes. Então esse realmente é um desafio para qualquer escritor que vai compor um livro, pegar de vários autores ou vários livros diferentes. Se for juntar, não vai dar certo. Porém, a Bíblia ela é um livro completo e ela não tem conflitos entre os livros nem contradições. Quando você junta, se torna um, ou seja, porque ela foi escrita por um autor. Só um autor consegue escrever um livro tão completo. Vários autores não vão conseguir escrever um livro completo. E esse autor é Deus. Ele foi escrito de um só fôlego. Então, irmãos, este foi o resumo do capítulo 2 do livro Sentido da Vida. Se você não crê ainda que a Bíblia não foi escrita por Deus, não crê que a Bíblia foi escrita por Deus, eu peço para que você compre este livro. Pode deixar um comentário aqui logo embaixo, ou então entre em contato com os irmãos da Igreja no Gama para conseguir esse livro. Porque no livro, no capítulo 2, ele fala de cada uma dessas qualificações detalhadamente, o porquê que a Bíblia cumpre cada uma das qualificações e porquê que outros livros não cumprem. Se você tem alguma dúvida, também pode deixar nos comentários, tá? Que nós vamos responder. Se você não é inscrito, eu peço para que se inscreva. Se gostou dessa pequena mensagem sobre a palavra de Deus, eu peço para que você dá um curtir aí no joinha, beleza? Valeu!